Irmãos queridos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos pensamentos nesta manhã, suavizando as nossas lutas, especialmente aquelas que ainda não são compreendidas. Dai-nos força para vencer, Jesus, com seu Evangelho, que vai nos orientando, vai nos iluminando e vai nos dando a mão para a caminhada. Hoje nós vamos ler preces inteligíveis. Se eu não entender o significado, o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá Amém, no final da vossa ação de graça. Uma vez que ele não entende o que dizes, não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porque o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua, elas não entendem, não passam de amálgamas de palavras que nada dizem o espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos pelos que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que o fundo é rebaixá-lo. Capítulo 28, número 2. Amigos, convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o Mestre possa olhar por nós, sustentando-nos, para que possamos vencer os embates que são educativos em nossa vida. Dai-nos, Senhor, força, coragem e bom ânimo, que tenhamos a lucidez do que pedimos, para que também possamos ter a lucidez para agradecer. Ampare, Jesus, esses irmãos queridos que fazem parte da nossa convivência, do nosso relacionamento. Ajude-nos, Jesus, a sermos fortes, coerentes com tudo aquilo que temos aprendido, e que a paz inefável do seu amor possa nutrir a esperança, a confiança em todos nós. Pedimos-te, Senhor, para visitar os nossos irmãos que ora se encontram enfermos, seja nas casas de repouso, seja nos nossos lares, seja nos abrigos. Há tantas crianças desamparadas, tantos jovens desabrigados do afeto. Senhor, ajude-nos a conduzir o pensamento em direção a toda a humanidade que sofre. E que a paz augusta do seu Espírito alimente-nos de confiança na certeza, Jesus, de que todos nós estamos a caminho, em busca
das melhorias espirituais que cada um de nós viemos buscar. Que o Senhor nos abençoe e que a paz e a esperança seja sempre profícua em nosso ser. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, o que é uma prece? Se a prece é a linguagem do meu pensamento, é porque todo o poder dessa prece vem daquilo que eu creio, que não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Mas, para que eu ore, eu preciso entender o que está sendo traduzido do meu pensamento. Muitas vezes, nós sofremos a influência de outros costumes, de outras religiões, do lugar ou do tempo, só se faz sentir nas circunstâncias que vão favorecer o nosso recolhimento. Eu não posso, amigos, orar sem recolher. O recolhimento íntimo é a postura que eu devo ter para que eu me ligue ao Criador. E a prece em comum, ela tem a ação mais poderosa quando todos aqueles que estão juntos orando, e cada um às vezes expressando um pensamento até em outra língua, que nós não vamos alcançar. Por isso, eu preciso entender que quanto mais nós orarmos juntos, uníssono na fé, na vibração, em tudo aquilo que desejamos quando estamos reunidos para orar, pode ter certeza, amigos, nós vamos nos fortalecer mais. Se nós orarmos pedindo só para nós, podemos atrapalhar esse fluxo que muitas vezes, quando estamos em conjunto, vibrando por nossos irmãos, nós nos fortalecemos. E se nós não entendermos o que significa cada palavra que estamos acompanhando, ou que estamos sentindo, percebendo, lendo, nós não estamos comunicando com Deus. E isso será uma situação bastante delicada, porque se eu oro numa língua que eu não entendo, por exemplo, eu vou orar em alemão, eu não sei alemão, mas quem sabe o alemão está conectado com o seu pensamento. Então, se eu oro uma língua que eu não entendo, meu coração é que vai manifestar aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Mas isso não mexe na minha inteligência, na minha razão, porque eu não estou entendendo. Quando o meu coração fala mais alto, é diferente. Se nós louvamos a Deus, também apenas do coração, é como um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua. Então, eu também não posso dividir essa vibração e essa responsabilidade com aqueles que estão comigo. Então, se nós entramos, vamos supor, num tempo em que a oração não me leva a refletir, quando acaba a oração, o que eu falo? Amém. Entre amém e assim seja, tem uma diferença. Amém, eu estou falando amém, porque eu estou respondendo aquilo do momento em que estou vivendo, mas eu não estou entendendo o que podia provocar na minha intimidade espiritual, uma vez que eu não entendi qual foi a rogativa, qual é a súplica. Então, não é que a nossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Por isso, quando Jesus traz o Pai Nosso, é uma oração universal, é uma oração para todos nós. Quando eu estou numa casa espírita que a pessoa está orando, por mais que a palavra seja diferente do Evangelho, mas ela é imbuída de uma vibração em torno do Mestre. Então, nós somos capazes de aproveitar esta oportunidade. Então, por isso que São Paulo escreve uma epístola para os coríntios, quando ele fala: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. Por quê? Porque não está entendendo.
e o que fala será bárbaro para mim. Se eu for assistir uma oração em aramaico, eu vou ter dificuldade, porque eu não sei o aramaico. Então, nós vamos ver que o que nós temos que buscar no entendimento da prece é o amor, é o zelo que eu devo ter para com os dons espirituais, mas principalmente aquilo que necessariamente eu estou rogando. Não adianta eu rogar as coisas que não estão no meu planejamento. Por isso, para que a nossa prece seja bastante conhecida, inteligente, nós precisamos pedir que a proteção para todos nós, o amparo, porque todo mundo precisa disso. É como a água. Eu estou oferecendo a água pura para os nossos irmãos, porque todos nós estamos sedentos desta água. O que fala em língua desconhecida edifica só naquele, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando Paulo faz esse comentário, a gente pode analisar, e é que eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ora, Paulo era um doutor da lei, ele tinha o conhecimento, ele conheceu a sinagoga, e quando ele encontra com Jesus, ele entra num entrechocar de ideias tão forte que ele nos convida a deixar o homem velho para entender o homem novo. O que é isso? É o que fala o meu pensamento, é o que manifesta o meu coração. Então, eu preciso estar sempre afinada com as vibrações, a sintonia daquilo que verdadeiramente eu vou me alimentar, eu vou sustentar. E senão, eu não vou ter forças para rogar, eu vou ficar só no peditório. Eu peço, mas não me abasteço. Então, nós também não podemos pronunciar palavras durante as nossas preces que sejam inteligíveis. Muitas vezes queremos rebuscar com palavras difíceis e nós não vamos entender o que o outro está dizendo ou o que nós estamos dizendo. Porque nós estamos falando, é como se estivesse falando para o ar, porque as pessoas não estão entendendo. Outra coisa que nós precisamos de ver é que a prece, ela nunca deve ser tão longa para que a gente venha perder a situação do pensamento na ordenação da ideia. Quando eu fico numa prece demorada, aquilo vai perder um sentido para quem está ouvindo. Porque se eu orar dessa forma, eu posso estar sentindo muito bem, mas o entendimento, ele fica sem fruto, porque a pessoa, ela passa a não conseguir acompanhar pela atenção. Ainda temos muitas dificuldades com essa atenção, porque nós precisamos entender, durante a prece, tudo o que nós pedimos deve ser edificado no esforço da vontade para nós conseguirmos. Então, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Isso é a palavra do Cristo. Por quê? Porque a palavra do Cristo não foi dirigida apenas para os judeus. Então, a linguagem do Cristo é uma linguagem de todos os tempos, uma linguagem universal. Então, ele pode dizer uma palavra, como ele nos diz, amai os vossos inimigos, em qualquer língua as pessoas vão entender. Então, o que está escrito na lei, nós precisamos compreender que em qualquer situação de vida, nós vamos entender, porque os lábios que vão pronunciar são aqueles que já sentiram a grandeza da vida. Agora, se nós falarmos, se fizermos uma prece numa outra língua, e que as pessoas que estão nos ouvindo, eles não vão ouvir, vão ouvir, mas não vão compreender. Então, é por isso que Jesus diz, está escrito na lei, por gente de outras línguas
e por outros lábios falarei a este povo, e assim me não ouvirão, diz o Senhor. Por que nós vamos ouvir? Porque a palavra de Jesus é como a brisa, ela nos alcança pelo pensamento e pela intuição. Então, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós já acreditamos. Mas para ser fiel, eu preciso ter a fidelidade dessa conduta mental para que todos possam estar comigo. E não adianta nós ficarmos falando coisas que não têm conexão com aquilo que Jesus tem nos ensinado e a doutrina espírita tem nos explicado. Porque Deus não é um Deus de confusão, amigos. É um Deus de paz, de harmonia, que olha por todos nós. Então, muitas vezes, nos é permitido a falar com Deus, a falar com Jesus, silenciosamente. Porque nós não podemos ignorar que o amor, ele está em todos os lugares. E nós, muitas vezes, ainda não compreendemos como é que eu vou conectar com a divindade. Porque se eu orar de uma forma que nem eu estou entendendo, buscando aqui e ali, eu não vou compreender. Eu vou articular palavras. E não precisamos tomar uma postura para que a gente não fique nessa infantilidade. Se nós falarmos determinadas palavras para uma criança, ela não vai entender, porque ela não tem ainda aquele vocabulário. Mas tenhamos sempre o desejo de auxiliar, de que possamos fazer sempre o melhor que pudermos, de forma amorosa, de forma que seja real para as nossas crianças, para todos nós, não falarmos só como se fosse para criança, em tudo no diminutivo. Hoje eu vejo que ainda nós estamos falando para a criança o papai do céu. Papai do céu não tem correspondência nenhuma com o pai. Porque papai que ela vê, uma criança, é ainda esse pai muito próximo, ela não tem a dimensão ainda, porque o espírito está desenvolvendo na nova reencarnação as suas potencialidades que foram diminuídas devido à questão da reencarnação do véu do esquecimento. Então, a prece, ela só terá valor pelo pensamento se ela estiver conjugado. E, ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer que não compreenda, porque se nós não compreendermos, é porque nós não estamos tocando o coração. Também não pode ter uma fórmula, porque ela precisa da vibração, ela precisa de alguns conceitos que nós precisamos ter, que é a obediência, a responsabilidade, e vendo tudo desenrolar em nossa vida de acordo com a nossa necessidade. Então, deixo aqui um pequeno comentário sobre a prece para a gente rever, né? E que a gente se reconcilie conosco mesmo, façamos a nossa oração na intimidade do nosso ser, em lugar que muitas vezes abriga os meus pensamentos. E por isso, nesta hora, eu rogo a Jesus que cada um na sua intimidade, na sua prece, possa pedir a aplicação do passe naquilo que você mais precisa ou sente, a necessidade que os espíritos possam te auxiliar. Que esse momento seja de reconforto, de sustentação e de muito amparo. Que a nossa água seja fluidificada e que ao término desse evangelho você sinta refeito, harmonizado e sereno. E assim, com o coração cheio de alegria, pedindo a Jesus que envolva-nos nesta manhã sublime, levando a todos aqueles a que o nosso pensamento busca as nossas mais sinceras vibrações. Queridos amigos, receba com carinho em seus corações essas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade,
o Colégio Allan Kardec, para que nós possamos agradecermos sempre, sempre a Jesus por esses momentos sublimes de ligação com Deus, nosso Pai. Que assim seja. Fiquem com Deus.